E quero mais uma vez agradecer a todos esses meus parceiros maravilhosos que foram os responsáveis pela montagem de cada dia dessa semana. Quero agradecer também, Kenneth, muito obrigada por ter vindo compartilhar o teu saber, o teu conhecimento com a gente, particularmente com essa garotada toda que está ligada a gente. Bom trabalho, que tudo seja maravilhoso como sempre. Um beijo grande para todo mundo. Eu que agradeço esse convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou aqui compartilhar rapidamente minha tela. Ok, só dar uma... Acho que é legal, assim, acho que não tem todo mundo ler o resumo, né? Um pouco, enfim, de onde você vem, né? De onde você vem, a gente tem que saber. Para onde você vai, a gente não sabe, né? Mas essa é um pouco... Para lugar nenhum, por enquanto. Enfim, o que ele é... Acho que o primeiro predicado dele para nós aqui, importante, que ele é amigo da Márcia, né? Então, enfim, a Márcia que indicou, e acho que é muito legal, enfim, ele é professor doutor da UERJ, né? E vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? Não sou mais. Fui. Enfim, então, a ideia é a gente continuar o debate de ontem, acho que é fundamental, mais do que, né, enfim, ficar desfilando aqui, né? Quem é o Kennedy, além de ser amigo da Márcia, né? É um cara que se dispôs a vir conversar com a gente aqui hoje, que acho que é fundamental. Marcinha, quer falar alguma coisinha aí, tipo do abraço que os amigos dão? Eu já falei, né? Porque a gente não se vê há um bom tempo, então é muito bom olhar para o Kennedy. E eu digo que eu sinto muitas saudades, porque ele tem aquele abraço de urso carinhoso, uma delícia. Então, a gente está aqui muito feliz e queria agradecer mesmo a sua presença. E uma coisa que eu acho importante é essa parceria, né, da universidade com a escola básica, que eu acho que os dois lados ganham, né? Então, a ideia é essa e a gente conta aí com você, tá bom? Muito obrigada mesmo. Como eu estava falando, eu que agradeço o convite, tá? Bom, deixa eu compartilhar logo aqui a tela. Tá todo mundo vendo? Sim. Ok. Bom, SUS, a sigla quer dizer Sistema Unificado de Saúde, Sistema Único de Saúde, porque desse único a gente vai ver daqui a pouco. Eu sou professor titular do Instituto de Medicina Social Ezio Cordeiro. Esse nome vocês vão entender porque daqui a pouco ele foi acrescentado, ele era Instituto de Medicina Social, foi criado na década de 70, e a partir desse ano a gente acrescentou o nome aqui do nosso patrono. O tema é muito grande, né? Quer dizer, na verdade, a gente está falando de um sistema nacional de saúde que tem várias ramificações, mas eu achei que era importante trazer para vocês, em primeiro lugar, a história, né? De como é que isso aconteceu, como é que esse sistema foi criado e as razões por trás dessa criação, né? Quer dizer, e para entender como é que isso se dava, falar um pouco de como é que era antes, né? A história, a gente podia começar do início era o verbo, né? Mas a gente escolhe algum período que tem algum significado. E para falar desse período imediatamente anterior, eu vou falar do momento complicado da história desse país, que foi a ditadura militar, de 1964 até 85, em que a gente tinha uma política de saúde que estava dividida basicamente entre assistência à saúde para pessoas que tinham um emprego regular com carteira assinada, que estava a cargo do Ministério da Previdência Social, e, por outro lado, ações de prevenção e programas verticais, né? Programas verticais a gente chama que são aqueles que são feitos em cima de um diagnóstico, por exemplo. Então, a gente tinha um Programa Nacional de Tuberculose, Programa Nacional de Saúde Mental, com uma série de manicômios que eram um horror, né? E também atenção aos chamados indigentes, as pessoas que eram completamente destituídas de tudo e que tinham uma atenção à saúde péssima, né? Que estava a cargo do Ministério da Saúde e dos governos locais. Isso tinha uma série de problemas, né? Quer dizer, inclusive essas relações complexas entre setores públicos e privados. Durante a ditadura, a gente tinha um Instituto Nacional de Previdência Social, que era o antigo INPS, hoje em dia INSS, que arrecadava dinheiro de todo mundo que tinha carteira assinada, uma contribuição que deveria ser tripartite, né? A ideia é que ela viria do trabalhador, das empresas do governo. Na prática, o peso recaía quase todo em cima do trabalhador. E esse bolo, no final, era repartido através de contratos com empresas privadas de prestação de serviços de saúde.
que nem sempre prestavam esses serviços com qualidade muito boa, né? Então, uma pessoa muito importante, o professor Carlos Gentili de Mello, era um estudioso e um forte crítico desse modelo. Ele chamava a atenção que o que estava fazendo nessa época com relação à saúde era socializar o prejuízo e privatizar o lucro. Aliás, um modelo, infelizmente, frequente na história do nosso país. E que tinha uma série de características. Assim, em primeiro lugar, a desigualdade absoluta, né? Quer dizer, a população que tinha carteira assinada era uma fração da população brasileira, né? Então, muita gente simplesmente não tinha direito a essa assistência. E, por sua vez, essa assistência ela era feita, como tinha essa remuneração por serviço, ela era baseada numa lógica que era chamada de unidade de serviço, que estimulava que fossem prestados, fossem criados atos, né, de cuidado de saúde, porque assim se ganhava mais. Isso dava margem a uma série de distorções, e tem histórias de horror dessa época, tipo o sujeito que ia fazer operação de amígdalas, aí fazia em 2 vezes, internava, tirava uma, tinha alta, internava para tirar outra, porque assim cobrava 2 cirurgias em vez de cobrar uma. E era uma loucura, né? Quer dizer, e particularmente na área de saúde mental, né? Ter um paciente internado num hospital psiquiátrico era uma fonte de lucro enorme. Isso aqui foi uma coisa também que a gente teve que lutar muito para poder reverter. Bom, emerge, né, desse contexto uma luta por uma reforma desse sistema que era profundamente ineficaz e injusto, que ficou conhecida como movimento de reforma sanitária, que tinha uma série de lideranças, eu vou falar de alguma delas daqui a pouco, né? Essa luta pela reforma do serviço de saúde, ela também foi uma espécie de ponta de lança pela própria luta pela redemocratização. Houve uma confluência dessas duas coisas. E aí, em função, né, quer dizer, se você não viram em algum momento, acredito que vão ver isso quando forem estudar a história do Brasil, né? Quer dizer, depois de 64, quando teve o golpe, houve uma eleição para governador em 65, a oposição ganhou em vários estados, e os militares suspenderam as eleições diretas para governador. Aí, com a pressão popular, que o regime já estava perdendo legitimidade cada vez mais, né? Quer dizer, ia acabar mais uns anos à frente, e em 1982 teve a eleição de novo, voltou a ter eleição direta para governador. E a oposição ganhou em alguns dos principais estados do país. Ganhou aqui no Rio de Janeiro, ganhou em São Paulo, ganhou em Minas Gerais, ganhou no Rio Grande do Sul. E, com isso, começou um esforço nesses locais de algumas lideranças da área de saúde de começarem a promover experiências de integração dessa coisa que era completamente disparatada, porque a gente tinha a Secretaria Municipal de Saúde com seus serviços, a Estadual de Saúde com seus serviços, o Ministério da Saúde com seus serviços, as coisas a serviço do INAMPS eram uma loucura. Eu tinha um colega que, para apresentar o que era esse suposto sistema de saúde, ele tinha uma série... Na época que a gente tinha transparência com retroprojetor, ele ia empilhando as várias transparências, no final você não conseguia ver nada, porque era uma mixórdia, né? E aí começou uma dessas experiências que foram as chamadas ações integradas de saúde. O que era isso? Foi uma experiência de gestão integrada, começou em alguns lugares, em particular em Niterói, em que, por uma série de convênios, se unificavam essas ações e ficava a cargo do município a gestão local, que era uma coisa muito importante também, né? Que você tem essa gestão local do serviço de saúde. Em 85, acaba o regime militar, e logo depois tem a 6ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um momento muito importante. Essas conferências nacionais de saúde, em tese, seriam as que definiriam o que seria a política nacional de saúde. Elas continuaram acontecendo durante o regime militar, mas era uma coisa quase que protocolar, porque não servia para porcaria nenhuma. Essa, em particular, foi extremamente importante porque ela começou a discutir uma série de princípios fundamentais para a organização dos serviços de saúde. E alguns nomes, né, que são muito importantes, aqui tem à esquerda, professor Ezio Cordeiro, à direita, professor Sérgio Aroca, que não por coincidência, hoje em dia dão nome a 2 das principais instituições de pesquisa e pós-graduação em saúde coletiva no Rio de Janeiro. É o Instituto de Medicina Social Ezio Cordeiro, que eu falei ainda há pouco, onde eu sou professor, e a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz. Fala, Márcia. É o seguinte, é que na realidade, Kennedy, não está passando, só está com a primeira tela. Eu estou passando aqui, não está apresentando? Não, tá na primeira tela direta, não foi a segunda, não foi a terceira, e agora seria a foto do Aroca e não pintou também. Que estranho. Peraí, licença. Tenta clicar no teu, você já está no quarto e nós estamos vendo a primeira tela. Isso é estranho. Eu vou tentar fazer um negócio aqui rapidinho, vou tentar ver se eu passando isso aqui para PDF, se vai melhor. Espera aí, só um segundo. Sem problema, querida. Problemas técnicos.
Acontece. Ontem o mediador é que passou os slides do Rodrigo e também travou. Acontece. Então, ou quando o mediador ou quando o apresentador, essas coisas acontecem nessa Ok, só uma coisa, telinha. quando você vai vendo que é Fala. importante, assim, as filhas do Arouca estudaram no SEAT, né? Assim, é muito importante. Sim. A Luna Arouca, por exemplo, que é uma super amiga hoje em dia, enfim, que está lá fazendo um programa maravilhoso lá na Maré, por exemplo, com os usuários de crack e tal, assim, estudou e são figuras muito legais, né? O Arouca é uma figura muito importante nessa luta como um todo, né? E o SEAT sempre esteve no meio do caminho aí. Assim como o Ézio, né? Quer dizer, o Arouca foi presidente da Conferência Nacional de Saúde e o Ézio foi o relator. E o Ézio teve um papel muito importante. Vocês estão vendo a tela agora? Me avisa se vai passar. Eu vou tentar passar. Passou? Não. Passou. Passou? Tá. Agora foi. Eu estou agora com o PDF. Então, isso aqui foi o que eu tinha falado da ditadura, tá? Esses marcos históricos. Está vendo a foto agora? Sim, agora sim, maravilhosa. Beleza. O professor Ézio, infelizmente, nos deixou ano passado. O Arouca já tinha falecido há muito tempo, né? Os dois tiveram uma importância muito grande, tanto quanto liderança política, como intelectuais. Foram pessoas que formularam várias das ideias que estão ligadas, né? Que ficaram ligadas ao que veio a ser depois o SUS, né? Bom, então, continuando, né? Eu tinha falado da Conferência Nacional de Saúde, ela propôs uma série de ideias e elas tiveram uma influência muito grande no capítulo sobre direitos da nova Constituição, que foi promulgada em 1988, e ela tem na parte dedicada à saúde, ela coloca como parte do texto constitucional uma série de princípios que são fundamentais para a organização do serviço de saúde. A descentralização, o cuidado integral e a participação da comunidade. Esse seria o tripé, né, base do SUS. E ela coloca no seu artigo 196 isso aqui. Isso aqui é extremamente importante porque a Constituição é a lei maior do país, né? Então, você ter isso como um direito é fundamental para qualquer reivindicação que a gente faça com relação às questões de saúde. Ela diz isso, né? Que a saúde é direito de todos, dever do Estado, que deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quer dizer, é uma forma bastante ampla de definição do que se pensa como saúde e assegura o direito de todo cidadão brasileiro a isso. Isso foi uma verdadeira revolução, e aí eu volto à questão do Ézio, né? Porque logo que começa o governo, o primeiro governo civil pós-ditadura, o professor Ézio foi convidado para ser diretor. Eu tinha falado do INSS, né, que era esse Instituto de Previdência. A coisa da saúde cresceu tanto dele que foi criado um Instituto de Assistência Médica dentro do antigo INSS, depois do INPS, hoje em dia INSS, né, que era o INAMPS. E o Ézio foi colocado como presidente do INAMPS. E ele fez uma série de gestões para que o INAMPS saísse do Ministério da Previdência e fosse para o Ministério da Saúde, o que significaria acabar com o próprio cargo dele, né? Quer dizer, mostrando o desprendimento que dificilmente você vê em homens públicos, gente que é aferrada ao cargo. Ele não estava preocupado com isso, né? E quando isso foi concretizado, operou-se uma verdadeira revolução, porque onde antes você tinha uma série de serviços que você só tinha acesso se você fosse um trabalhador formal empregado com carteira assinada, passou a ser simplesmente o fato de você ser cidadão, né? Agora, aqui se criou também um problema, porque o antigo INAMPS foi para o Ministério da Saúde, mas a parte do orçamento do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência, que era para o INAMPS, não foi. Então, você instantaneamente aumentou o número de pessoas que tinham direito a ter assistência médica e reduziu a quantidade de dinheiro disponível para pagar os serviços para atender essa população, né? E esse é um problema crônico do SUS, que é o seu subfinanciamento, né? Não tem recurso suficiente para fazer tudo que a gente tem que fazer, ainda assim a gente faz verdadeiros milagres, né? Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, né? E daí o nome SUS. Por que é unificado? Porque ele tenta unificar uma série de coisas que antes eram dispersas, né? Ele é um sistema único porque antes você tinha Ministério da Previdência, governo estadual, municipal, etc. Então, a arquitetura do SUS ela prevê uma integração e uma unificação de todos esses serviços.
E aqui, né, quer dizer, esse é um momento histórico para a gente, né? O doutor Ulisses Guimarães, uma figura extremamente importante na luta contra a ditadura e no restabelecimento da sociedade civil, dos direitos civis, aqui da promulgação da Constituição em 1988, que é considerado o marco inicial do próprio SUS, né? Quer dizer, a promulgação desse artigo 196 é o que dá a formalidade, né, da existência do SUS. E, na verdade, né, quer dizer, o SUS não é exatamente uma coisa, né? Ele é um conjunto de metas e princípios e que foi se modificando ao longo do tempo, foi acrescentando uma série de coisas. Ele é regulado por uma série de normas burocráticas, né? Tem essa área da gente é um cipó de sigla, tem sigla para tudo quanto é lado, às vezes até eu me perco no que cada uma delas, mas tem essas normas operacionais básicas, normas operacionais de serviços e por aí vai. Um amigo meu que fez uma tese de doutorado sobre a história do SUS, ele diz que o SUS foi esculpido a golpe de portarias, né? Que é uma série de medidas de leis, não exatamente leis, mas de normas abaixo da Constituição para regulamentar todo esse processo. E isso dá margem, apesar de supostamente ele ser único, você tem uma variedade muito... Você imagina um país do tamanho do Brasil, né? A realidade das experiências ela é muito diferente de lugar para lugar, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, como era a capital, o Rio era sede de uma série de institutos de previdência que existiram antes de existir aquele INPS que eu estava falando, e cada um tinha o seu hospital. Então, você tinha vários hospitais desses institutos que, como a capital era no Rio, eles fizeram os hospitais no Rio de Janeiro. Isso fez com que, mais tarde, o Rio de Janeiro tenha uma rede de hospitais federais que lugar nenhum do país mais tem. Isso é um benefício e um problema ao mesmo tempo, porque o custo de manutenção desses hospitais, evidentemente, é muito alto, né? E aí a gente sempre fala isso, quer dizer, na verdade, o SUS não é uma coisa, ele é um processo, né? Ele é uma política de saúde que foi se modificando ao longo do tempo e que, infelizmente, hoje em dia está sob ataque, né? Quais foram as principais conquistas que o SUS trouxe, né? Quer dizer, em primeiro lugar, a expansão do acesso, que é o que eu já tinha falado, né? Quer dizer, muito mais gente passou a ter a possibilidade de ser atendido. E uma coisa que expandiu brutalmente a partir da década de 90 essa possibilidade de acesso foi o Programa de Saúde da Família e, mais tarde, Estratégia de Saúde da Família. Quer dizer, baseado em uma série de experiências bem-sucedidas internacionais, que é de você ter a capilarização, né? Quer dizer, a colocação desse serviço de saúde mais próximo possível da população, em unidades de saúde e com todo um processo de visita domiciliar. São equipes que vão à casa das pessoas, se necessário, que inclui não apenas médico e enfermeiro, mas tem também um trabalho fundamental que é dos agentes comunitários de saúde, né? Houve, bem ou mal, essa integração dos diferentes níveis governamentais, foi criada toda uma infraestrutura de gestão, então você tem conselhos regionais de saúde, conselho municipal de saúde, conselho estadual de saúde, que, em tese, né, que isso depende muito do lugar, infelizmente, do processo político local, mas que determinam o que seria essa política de saúde, o que é prioridade. E se criaram uma série de inovações, né, nos modelos de atenção. E alguns dos exemplos maiores que a gente tem são, em primeiro lugar, a saúde da família, que eu já falei, né? Quer dizer, isso começa lá atrás, também na década de 90, primeiro, como um programa de agentes comunitários, que eu vou mostrar um pouco o impacto que isso teve daqui a pouco, que começa no Nordeste e depois é generalizado para o país todo. Niterói começa a partir de uma troca de experiência com Cuba, com o programa de médicos da família, e depois isso vira uma política oficial. O Programa Nacional de HIV e AIDS, que foi um grande sucesso e que tinha uma integração muito grande com a sociedade civil, que infelizmente está sendo cada vez mais desmantelado, e outro que também infelizmente está sob ataque é esse Programa de Saúde Mental, que foi exatamente a tentativa de acabar com esses manicômios, que era um horror. Tem um documentário, inclusive, que foi feito sobre isso, que fala sobre o Holocausto brasileiro. As pessoas em condições subhumanas, com um índice de mortalidade muito grande, completamente abandonadas, sem nada que nem remotamente parecesse tratamento. Com o tempo, esses manicômios federais, né, que estavam sob o governo federal, aqui no Rio de Janeiro tinham dois grandes, do Engenho de Dentro e de Jacarepaguá, né, com o Leonel Juliano Moreira. O tempo médio de internação era de 40 anos. Então, você imagina o que é isso? As pessoas passavam a vida inteira e sem nada, né? Quer dizer, simplesmente era um depósito, estavam jogadas lá dentro. Então, foi feito um grande esforço de ressocialização, de tirar essas pessoas de dentro do asilo, de conseguir integrar elas dentro da comunidade, com todo um aparato de dispositivos, o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, residência protegida, e que tenta exatamente acabar com esse processo de isolamento das pessoas com algum tipo de sofrimento mental. E que aí, de novo, né, que já vem de antes, mas está sob um ataque muito intenso,
essa maluquice das chamadas de põe todas as aspas no comunidades terapêuticas, elas vão na direção exatamente oposta, porque elas trabalham, de novo, com isolamento, com confinamento e com pessoas que não têm necessariamente treinamento nenhum para tratar de pessoas que têm algum tipo de necessidade nessa área. Uma das grandes conquistas, eu acho, né, desse movimento todo, foi uma redução expressiva na mortalidade infantil. Vou mostrar um gráfico daqui a pouco que ilustra isso, né? Mas ela tem um ganho que não é mensurável em indicador, que foi a criação dessa estrutura política, que, no fundo, houve uma democratização muito grande, né, do processo de gestão da saúde. E se criou uma cultura de direitos, né, que, às vezes, ela é pervertida. Né, a gente teve muitos casos, que a gente fala de judicialização da saúde, de pessoas que entram com ação na justiça, às vezes, não necessariamente com toda a razão que deveriam ter, isso criou alguns problemas, mas as pessoas passaram a ter essa ideia. Não, eu sou cidadão, eu tenho direito à saúde, né? E isso é um princípio fundamental que tem que ser seguido. E aqui, só para vocês terem ideia, isso é só um pedaço da história. Tá? Se a gente fosse voltar para antes, essa redução brutal da taxa de mortalidade infantil no Brasil começa na década de 80 ainda. E repara como é que esse gráfico ele desce, né? A linha vermelha é o Brasil como um todo e as outras linhas são as regiões, né? E a gente vê que no Brasil como um todo, essa mortalidade infantil é uma medida muito importante, porque está se tratando de crianças, né? Quer dizer, ela é expressa em número de óbitos de crianças que nasceram, né, que chegaram a nascer, não conta óbito fetal, por 1.000 nascidos vivos. Ela era, para o Brasil inteiro, de quase 47,1 por 1.000. E ela foi reduzida ao longo desse período aqui, de pouco mais de 20 anos, né? Quase 20 anos, 19 anos, ela reduziu-se a 19,1. Né? Quer dizer, a meta é reduzir para 15,1. E aqui tem outra coisa que é muito interessante, se vocês observarem, né? Entre as várias regiões, a distância entre elas era muito maior na década de 90 do que ela é no final. Então, você teve uma redução maior ainda nos lugares que eram mais pobres, né? Porque existe uma vinculação razoável da mortalidade infantil com as condições de vida de uma maneira geral, principalmente com as condições socioeconômicas, né? Então, as intervenções que foram feitas na saúde, e aqui o Programa Nacional de Imunizações tem um papel fundamental, né? O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo, com várias vacinas, praticamente todas as vacinas que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, e ele tem uma capacidade de vacinar enorme, né? As dificuldades que a gente está observando hoje em dia com a Covid é porque não tem vacina disponível. Eu não vou entrar aqui na discussão de porquê. Mas, no passado, quando a gente teve uma outra emergência parecida com um outro coronavírus, o Brasil conseguiu vacinar 50 milhões de pessoas em semanas. A gente tem essa capacidade. Quer dizer, se você tiver a quantidade de vacinas necessárias, a gente tem a expertise, o conhecimento, né? Quer dizer, a técnica, para armazenar, distribuir e fazer isso chegar no braço das pessoas, né? E, na verdade, isso vem, como eu estava falando, isso vem de muito antes. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque eu estava falando que, de uma maneira geral, a mortalidade infantil ela se articula, se relaciona com as condições de vida. Então, assim, quanto mais pobre, quanto mais desigual, que é outra questão que também é importante, uma sociedade, maior tende a ser a mortalidade infantil. E o Brasil não era exceção a essa regra. Porém, durante a década de 80, à medida que foram se estruturando essas ações de saúde, já antes ainda com o pré-SUS, né, com as ações integradas de saúde, todas as coisas foram feitas, já começou essa queda. E as décadas de 80 e 90 são conhecidas como décadas perdidas, em que o Brasil particularmente não teve crescimento econômico. Ainda assim, a gente teve uma redução grande da mortalidade infantil. Isso mostra a importância que a política de saúde tem. Porque mesmo sem a gente conseguir ainda fazer o que a gente queria, que era reduzir a desigualdade, reduzir a pobreza, né, numa medida importante, o fato de você trazer medidas de proteção, né, quer dizer, melhorou muito isso. Quais são os desafios, então? Né? Quer dizer, que eu estava falando aqui do que foram as principais conquistas. O que o SUS está enfrentando como desafio? Né? Um é o que a gente chama de efetividade, que é a capacidade de efetivamente resolver problemas de saúde, que vai ser comprometida por algumas coisas, né? Quer dizer, você tem que ter acesso à tecnologia, você tem que ter acesso a medicamento, precisa de pessoal treinado. Isso nem sempre está disponível e nem sempre está distribuído de forma equitativa em todo o território nacional. Você tem lugares do Brasil que simplesmente não tem médico. Você tem lugares do Brasil que você não tem acesso a nenhum serviço diagnóstico, por exemplo. Ao mesmo tempo, você tem lugares... Eu me lembro de uma estatística, isso é antiga, não é recente, né?
que foi feita há muito tempo, que o bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, tinha mais tomógrafo computadorizado que toda a província do Quebec, no Canadá, né? Porque é uma coisa que está na mão da iniciativa privada, então as pessoas compram, têm mais do que o que seria necessário. Então, isso leva a desperdício, tem uma série de problemas. O outro é o do acesso, que aumentou muito, como eu estava falando, mas, infelizmente, ainda não é realmente universal. Você tem lugares do Brasil, você tem bolsões aí que, por questão de pobreza, questão de violência, ainda não têm acesso a serviço de saúde como a gente queria. Uma grande questão é a da equidade, né? Que é essa coisa de que todo mundo deveria ter direito ao mesmo tipo de tratamento, ao mesmo acesso a serviços, às mesmas coisas. E, infelizmente, a gente sabe que isso não funciona exatamente dessa forma. E tem algumas distorções, infelizmente, que estão muito ligadas a questões de classe, né? Então, o que a gente observa, assim, por exemplo, os serviços que a gente chama de atenção primária, né? Que são essas coisas mais simples, vacinação, controle de pressão arterial, controle de doenças comuns, consultas gerais, isso a gente tem uma capilaridade muito grande por conta da estratégia de saúde da família. Mas, na medida que você precisa de coisas um pouco mais complexas, começa a ficar mais complicado. Então, eu tenho acesso ao médico de família, mas aí ele acha que eu preciso de fazer uma ultrassonografia, eu tenho que ir para um outro serviço, isso às vezes envolve ir para uma fila super cedo, demora. E quanto mais complexo o serviço, mais complicado, porque ele é mais escasso, mais caro, mais difícil fica o acesso. Então, se eu preciso de fazer hemodiálise, se eu preciso de fazer tratamento contra câncer, eu começo a enfrentar uma concorrência desleal, como pobre, com as pessoas de classe média, porque a pessoa de classe média tem alguém que estudou no ginásio, eu estou me entregando aqui, né? Quer dizer, no ensino médio, por exemplo, que é médico, que trabalha no serviço público. Você tem essa coisa da dupla porta. Então, o cara tem um médico particular para as consultas dele, mas quando precisa fazer o exame mais caro, vai para o serviço de saúde pública. Por isso que foi criado o sistema de regulação, né? Quer dizer, fila única para uma série de coisas. A gente tem fila única para transplante, mas o tempo todo tem tentativa de burlar isso. A gente tem problemas de gestão ainda, infelizmente, né? Quer dizer, a ideia da descentralização ela é uma ideia muito boa, mas ela precisa ter uma coordenação forte. E nem sempre isso tem funcionado de forma adequada. Isso, às vezes, leva para competição por recursos. E a gente tem um problema sério no Brasil, porque essa descentralização do SUS foi feita para municípios, né? E a gente teve um momento, logo depois da Constituição, que foi facilitada a criação de novos municípios. Então, assim, em um espaço de 2, 3 anos, o número de municípios no Brasil dobrou. Em alguns lugares, como Minas, é uma loucura. Minas tem quase 1.000 municípios. Alguns desses municípios são tão pequenos, assim, com 10 mil pessoas ou menos, que ele não tem condição de gerar no próprio município recurso suficiente para fazer mover a economia local. E eles dependem completamente dos fundos do governo federal. E você tem outros lugares, como Rio de Janeiro e São Paulo, que são cidades gigantescas que a administração também é muito difícil. A gente vem lutando há muito tempo para que fosse trabalhado com a lógica da descentralização, não por município, mas pelo que a gente chama de distrito de saúde, que teriam mais ou menos o mesmo tamanho. Então, um distrito de saúde podia ter vários municípios, ou um município podia ter vários distritos de saúde, cada um com a sua administração local. Só que isso significa um embate com o poder político, né? Quer dizer, e ele, de uma maneira geral, é difícil, mas a gente conseguiu alguns avanços. Há municípios em vários estados, inclusive aqui no Rio de Janeiro, que criaram consórcios. Então, por exemplo, eu tenho 2, 3 municípios pequenos que não justificaria que cada um deles tivesse, por exemplo, uma máquina de ressonância magnética, que é um aparelho relativamente caro. Eles fazem um convênio entre eles, então um município tem a máquina, mas os moradores dos 3 municípios têm acesso igual. Não importa de qual município específico ele seja, mas eles estão dentro do mesmo consórcio. Isso tem facilitado algumas coisas. Um dos grandes desafios do SUS é o do financiamento. E todas as tentativas que a gente fez de aumentar esse financiamento encontraram resistência grande e está muito pior desde 2015 por causa desse horror que foi essa emenda do teto, né? Essa emenda do teto, ela tirou, a estimativa é que esse ano entre 40 a 50 bilhões de reais foram retirados do financiamento do SUS. Agora, com tudo isso, né, quer dizer, o SUS é extremamente mal financiado. A estimativa, eu não tenho um dado muito atualizado, tá? É possível que isso seja piorado ainda mais. Mas a coisa de uns 5, 6 anos, foi feito um levantamento, né, quer dizer, do investimento em saúde no Brasil, como proporção do produto nacional bruto, né, produto interno bruto, perdão. O Brasil gasta com saúde, gastava naquela ocasião, em torno de 8% do PIB, o que é parecido com o que os países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico gastam. Quer dizer, isso é um padrão de quase primeiro mundo.
Porém, quando você vai olhar para dentro desse gasto, mais ou menos 45% dele é com o setor público e 55% com o setor privado. Só que os 55% do setor privado atendem no máximo a 30% da população. E os 45% atendem aos 70% que não tem como pagar plano de saúde, que provavelmente vão aumentar com a crise, com o desemprego, etc. As pessoas estão parando de pagar plano de saúde e vão para o serviço público, né? Então, assim, o que o SUS consegue é quase que um milagre com essa escassez de recursos que tem, né? Quer dizer, apesar de todos os problemas que tem, a totalidade dos transplantes do Brasil é feita pelo SUS, praticamente a totalidade dos tratamentos de diálise renal, que é muito caro, são feitos no SUS, mais de 90% do tratamento para o câncer é feito pelo SUS. Né? Então, assim, a importância que isso tem para a população, as pessoas não fazem ideia. É só quando a gente olha para fora, para outros países, você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que é talvez o pior exemplo que você tem em termos de saúde nos chamados países desenvolvidos, ele tem os piores indicadores, se você considerar os países, né, que são com as maiores economias. Em tudo que você olhar, os Estados Unidos têm os piores indicadores. Lá existe uma coisa chamada falência pessoal. E mais de metade dos casos de falência pessoal são pessoas que ficaram doentes e ficaram com uma dívida impagável porque foram atendidas no hospital, né? Então, assim, a gente não faz ideia do que representa para a população brasileira, né, o SUS. E que, mesmo para quem não está usando serviço de saúde, ele também está, por conta das vacinações, por conta da vigilância sanitária. Quer dizer, tem uma série de ações que não são tão visíveis, mas que também estão a cargo deles, né? E, por fim, um desafio que é muito grande para a gente, e aí, particularmente, a gente da academia tem tentado trabalhar com isso, é a avaliação, é a gente estudar o que dá certo e o que está errado, saber até que ponto está, de fato, funcionando ou não. A gente enfrenta uma série de dificuldades por conta disso, mas, bem ou mal, a gente tem um acesso a dados, né, informações de serviço de saúde, eu tinha até recentemente, que você também não tem comparação com outros países. O SUS tem um departamento, que é o DataSUS, que é o Departamento de Informação, que presta informações. Então, ele tem um site que, se você quiser saber quantas internações por infarto ocorreram no Brasil durante um determinado ano, ele te mostra isso, né? Então, a gente também tem, apesar das dificuldades, a gente teve uma série de avanços nessa questão. Bom, o que eu queria apresentar para vocês, em síntese, era isso, né? Mas eu acho que é importante o momento da gente debater. Então, eu agradeço que acompanhou essa exposição até aqui e queria agora abrir para vocês, enfim, comentarem e fazerem perguntas, que eu puder responder, evidentemente. É isso. Microfone. E é exatamente aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? Eu falo e acabo esquecendo o microfone desligado. É uma bosta. Exatamente. É uma bosta. Atire a primeira pedra, quem nunca? Não, pois é, enquanto as pessoas pensam aí para fazer a pergunta, enfim, nas questões que você levantou, eu queria fazer uma, na verdade, que eu acho que é uma grande questão, né, para a gente do SUS, né? Assim, o SUS é uma ideia maravilhosa e, na prática, algumas coisas são muito complicadas, né? Assim, e não só neste governo, né? E aí eu vou lembrar duas coisas importantes. Eu estava dando aula há uns 3, 4 anos atrás, lá no pré-vestibular da Maré, e eu estava discutindo saúde e tal com eles, né? Da aula de geografia, mas estava no final do ano, onde eu vou discutir população, vou falar sobre métodos contraceptivos, crescimento da população e tal, não sei o quê. Eu sempre faço a pergunta de quem tem plano de saúde, né? 3 turmas à noite. E aí, assim, tinha naquelas turmas, eu e mais talvez 2 pessoas, 3 pessoas. Então, no universo, quase 100 pessoas, 3 tinham plano de saúde, né? Quando eu faço esse debate no SEAT, muda completamente, né? A maioria absoluta tem plano de saúde. Essa era uma questão que não é qualquer coisa, né? Assim, enquanto esses caras vão tomar esse poder aí, enquanto o SUS, na verdade... E aí as pessoas começaram a discutir falando do problema, né? Vamos para o hospital ali de bom sucesso, né? O tempo que demora e tal, não sei o quê. E depois estava discutindo um pouco sobre métodos contraceptivos e conversando sobre crescimento populacional. E a gente falou sobre isso e uma menina falou assim, eu falei, olha, é importante, né? A gente discutir isso, os métodos, tal, não sei o quê. Aí a menina falou assim, Leon, eu acho legal esse papo, tem que ser conversado, tal, não sei o quê,
Mas, por exemplo, eu fui marcar ginecologista, né? Aí eu marquei daqui a 9 meses. Aí ficou até brincando. Eu falei assim, bom, então já marca o completo, né? Se é obstetra, já faz tudo, na verdade. Ela falou isso, né? E a gente ficou sacaneando. Então, sacaneando uma coisa concreta, né? Uma coisa complexa, na verdade, né? Ao mesmo tempo que a gente defende com unhas e dentes o SUS, né? Você tem um esvaziamento, você tem... Na terça-feira, a gente fez um pouco esse debate, né? A Márcia falou sobre a pandemia no mundo, e cada um falou um pouco sobre como é que é a saúde pelo mundo, né? Como é que é, se é público, se é privado, se é misto, como é que é a situação. Enfim, então era um pouco isso, né? Assim, ao mesmo tempo que a gente defende, tem questões complexas que a população, né, em grande parte, mais ferrada e tal, tá desassistida nisso, né? E por último, eu achei que era o último, tem um debate que é importante, não sei o que você acha disso, que é, na verdade, a questão de você ter um plano de saúde e, de alguma forma, você tem algum acidente, tá? Ou outra coisa, você vai para o público, né? E tem gente que defende, na verdade, que aquilo que você for para o público, o privado, o plano de saúde, teria que ressarcir, na verdade, o público, né? E os caras, obviamente, não querem fazer esse tipo de coisa. Então, essas questões aí que eu queria mandar para você. Por parte, né? Quer dizer, assim, esse lag de 9 meses não deveria existir, porque a consulta ginecológica comum é alguma das coisas que tem que ser feita na atenção primária, deveria estar sendo feita no centro de saúde e disponível quase que imediatamente, né? Isso, inclusive, consta como meta. O fato de não estar funcionando é grave. E aí entra naquilo que eu estava falando, as pessoas têm direito, aí tem a coisa, há que se entender que tem que ter uma luta política para que de fato seja dada para a saúde a prioridade que ela tem. Eu acho que isso não está sendo feito. Essa questão dos planos de saúde é muito complicada em vários níveis. Primeiro, né, eu me lembro, eu sempre cito isso, na época ainda, antes do SUS, eu tive acesso a um manual de administração hospitalar, que tinha um capítulo que se chamava Marketing de Saúde. Eu fiquei tão chocado com o negócio que eu guardei aquilo e nunca mais esqueci. Ele abria com a seguinte frase, eu estou citando de memória, mas estou parafraseando, mas é quase isso. Diz assim, a má qualidade dos serviços prestados pelo INAMPS oferece excelentes oportunidades para a iniciativa privada. Né? Eu vou virar essa frase de cabeça para baixo e dizer o seguinte, para que exista oportunidade de negócio para a iniciativa privada, o setor público tem que ser percebido como ruim. Essa é uma primeira questão. Então, isso foi um embate que a gente teve, é histórico, e teve dentro da Constituição, né, quer dizer, teve na criação do SUS, a proposta, né, na verdade, que veio da Conferência Nacional de Saúde, que a gente estava lutando, era de ter no Brasil alguma coisa, o modelo de inspiração foi do NHS britânico, National Health Service britânico, que não tem exceção, que também, infelizmente, também está sob ataque lá. É para todo mundo. Né? Não existe isso de seguro de saúde, é todo mundo, não tem privado. Mas houve essa resistência e então implantaram essa coisa que chama de 2 níveis. E tem essa competição, é uma coisa muito complicada. E outra complicação nessa história é que quem tem plano de saúde, na maior parte, são pessoas que têm ganho suficiente para ter que pagar imposto de renda e tem um desconto do imposto de renda do plano de saúde. O que significa que, de novo, o setor público está subsidiando o setor privado. Né? Então, se não houvesse outra razão, a questão do ressarcimento pelo atendimento do setor público deveria ser, inclusive, por conta disso. E como você mesmo falou, eles fogem disso. Está havendo, mas assim, o repasse nunca é na proporção que deveria ser. E eu acho que essa coisa tende a ficar cada vez pior. Não existe transparência nas contas dos planos de saúde. Eles cobram quanto querem. Agora vai ter um aumento absurdo. Porque, enfim, isso é muito complicado. Né? Então, a questão fundamental que eu acho que está colocada com relação a isso é a gente entender, de novo, pegar o que está, inclusive, no texto da Constituição, da lei maior do país, e colocar isso como bandeira de luta. A gente tem que melhorar a qualidade do serviço, uma série de coisas. Um dos problemas mais graves que a gente tem, né, quer dizer, não por acaso você falou nisso, o Rio de Janeiro ainda tem uma taxa de mortalidade materna altíssima. E uma das razões para essa taxa de mortalidade alta é o fato de que você não tem pré-natal adequado do volume que deveria ter, por uma série de razões que complexas que não vem ao caso. Isso foi objeto de ação judicial, foi assinado um termo de ajuste de conduta, algumas iniciativas foram criadas, mas é complicado. Né? E aí a gente vê essa coisa do desmonte. Em Belo Horizonte você tinha, você ainda tem, né, quer dizer, toda uma articulação que montou
a casa de parto e uma série de serviços de assistência estão sendo desativados. E isso está sendo denunciado o tempo todo, né? Então, assim, não dá para você entender a política de saúde isolada do que está acontecendo no resto, né? Então, no momento que você tem direitos políticos, direitos civis sendo atacados, né? Quer dizer, que você tem uma priorização absoluta do capital sobre qualquer outra coisa, políticas sociais vão sofrer, e a saúde é uma das primeiras. Não sei se respondi, mas enfim. Não, respondeu. A gente vai fazer uma rodada agora, 3 perguntas, tá? E aí depois a gente abre de novo. Quem está aí na frente, Flora? Euzinha. Vai, Marcinha. Kennedy, uma coisa que eu queria que você talvez falasse um pouquinho, se for possível, é da importância do SUS nesse momento pandêmico. Já segura aí, Kennedy. Não, segura aí, deixa a segunda e a terceira. Quem é o segundo aí, Flora? É Marlene. Pode ir, Marlene. Bom dia, Kennedy. Bom dia, meninos, colegas. Eu fiquei aqui ouvindo a explicação do Kennedy, né? Sou das antigas, que conheço sistemas de saúde mais antigos, a forma como funcionava, INSS e tal, e esses meninos não têm essa vivência e talvez não tenham nem a vivência do que é o SUS, né? Então, até porque a maioria deles estão ligados a redes particulares de saúde. Uma coisa que me chama a atenção, quando eu fico vendo, às vezes, um noticiário aqui, um noticiário ali, e eu queria que você considerasse, era a explicação do seguinte: a gente vê que é uma máquina emperrada, né? O SUS passa por... A saúde, em geral, passa, nesse momento, por um emperramento de suas ações se a gente tirar a pandemia. Deixa a pandemia de lado um pouquinho, embora a Marcinha tenha pedido para falar, mas, não considerando a pandemia, não é de hoje que essa máquina da saúde, isso que o Leon relatou, né, é notório. Basta a gente olhar os noticiários que a gente vai ver todo dia gente em fila de hospital, gente em fila para conseguir marcar exame. O Rio de Janeiro adotou essas OS que chamam, né? Elas pertencem a que sistema de saúde? É só para poder orientar os meninos, que talvez eles estejam mais acostumados com essas clínicas da saúde, ouvirem falar, pelo menos, das clínicas de saúde, e a que elemento estatal elas estão ligados, elas fazem parte ou não fazem parte do sistema, tá? E a outra coisa que foi curiosidade minha, quando você falou que vocês agora não têm muitas informações de dados. Esse agora, situa para mim se é o agora governo Bolsonaro, é o agora também governos anteriores, só para a gente poder saber, porque eu acho que, para vocês, pesquisadores principalmente, o acesso à informação de dados é importantíssimo, até para poder gerar políticas em função de funcionamento, né? Situa um pouquinho isso para a gente. Obrigada, Kennedy. Segura aí, Kennedy, segura aí. Daniel. Bom dia. A minha pergunta, anotando e prestando atenção, a gente viu que a gente teve muitos desafios até chegar aqui, né? Liga a câmera aí, rapaz. Liga a câmera aí, tu é feio, mas liga a câmera aí, para de palhaçada. Pô, cara, sou feião. Aí, pô, Ele é feio, mas o time dele não tá rebaixado. Exatamente, queria deixar isso bem claro. Prestando atenção hoje nesse governo e como se diz, no estado que o SUS se vê hoje, você acha que teria alguma chance, sei lá, se a gente continuar assim, daqui a uns 10, talvez 2 décadas, 10 anos ou 2 décadas, né, do SUS acabar fechando, acabar falindo assim de peixe? Boa, Daniel. Segura aí o Kennedy. Tem um ditado que diz que a previsão... 3, senão... Ô, Leon, eu acho que 3 está bom. Tá? Acho que 3, senão eu não vou conseguir lembrar depois para responder. E eu também estou... A minha pergunta faz parte desse conjunto. Então vai, Luiz. É rápido. Eu só queria colocar o seguinte:
há uma palavra que se tornou mágica dentro do sistema de saúde e que complica a vida de Deus e o mundo e que parece altamente democrático, eu não sei até que ponto é. CISREG. Vai, Kenneth, tenta aí. Eu queria começar pela pergunta do Daniel, né? Que ele está falando, tem um ditado que diz que a previsão do passado é a única que é 100% garantida, né? Então, assim, o futuro é difícil dizer. Eu acho que acabar é muito difícil. Como eu tinha colocado, o SUS, os princípios do SUS fazem parte da Constituição, né? Então, requeriria uma mudança constitucional para que houvesse uma mudança. Agora, é claro que você pode comer pelas beiradas e, de alguma maneira, é isso que está acontecendo, né? Quando se começou... logo depois do golpe de 2016, a falar em ter planos de saúde baratos para atender a população, isso é uma forma de erosão do SUS, né? Quer dizer, a gente tem que lutar contra isso, mas assim, isso não vem do nada. Se você não tiver uma organização política, por isso que eu fiz questão de chamar atenção para a história. O SUS é fruto de muita luta, né? E se a gente não sair dessa apatia que a gente está, a gente não consegue modificar a situação, né? Marlene, assim, especificamente em relação ao que você estava falando, isso é recente. Eu não sei dizer a extensão disso, mas eu tenho um colega meu que mandou uma mensagem por e-mail agora que ele não estava conseguindo achar os dados que até no passado a gente achava com muita facilidade, né? Eu não sei até que ponto isso é por desinvestimento, porque você precisa ter máquina, você precisa ter uma série de coisas, né? Assim, o próprio DataSUS também está sob ataque, desmonte, etc, etc. Então, você tem uma série de coisas que estão sendo comprometidas. A estratégia de saúde da família, por exemplo, que eu estava falando, ela foi baseada o financiamento, né, a quantidade de recursos que chega para os municípios. Isso é uma das características complicadas do SUS, né? Quer dizer, houve uma descentralização das ações, mas não houve necessariamente, na mesma proporção, uma descentralização das decisões sobre gasto. Então, o governo federal ainda controla muito o recurso. E isso é um problema. Aliás, isso é um problema para o estado do Rio de Janeiro. Tem um economista, Mauro Osório, que ele sempre chama atenção disso. A União arrecada, eu não me lembro dos valores exatos, mas a ordem de grandeza, tipo, arrecada 100 bilhões de reais por ano no Rio de Janeiro e só manda de volta 20. Então, isso cria uma série de desequilíbrios, né? Mas, enfim, a lógica de financiamento da atenção primária é baseada num sistema que a gente chama de captação com I, de cabeça, né? Então, você recebe recurso proporcional à população, recebia proporcional à população do município. E houve uma proposta, ainda do Mandetta, que todo mundo fica dizendo, que ministro maravilhoso, ele era um dos que estava brigando para quase que acabar com a série de coisas do SUS. E foi passada uma portaria, e a gente denunciou isso internacionalmente, só que isso, infelizmente, foi submergido pela pandemia, denunciando que eles tentaram mudar, eu acho que mudaram esse financiamento para tirar da população e colocar só para quem estava cadastrado na saúde da família. Como esse cadastro ele é incompleto para a maior parte das cidades brasileiras, e particularmente para as grandes cidades, isso significa retirar bilhões de recursos dos serviços de saúde, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo brigando ainda, infelizmente, para manter, acho que não é nem para avançar, a gente brigava para avançar, agora a gente tem que brigar para conseguir manter o que a gente conseguiu conquistar. A questão das OS é muito complicada, elas viraram um fator de corrupção. A lógica é de terceirização, né? Quer dizer, e tem um problema, na verdade, isso é uma encrenca, porque o que acontece é o seguinte, você tem a lei de responsabilidade fiscal, que diz que você pode gastar no máximo, se eu não me engano, 60% dos recursos do orçamento público, né, de municípios e estados com pessoal. Praticamente, eu acho que nenhum município do Brasil, se colocar todo o pessoal da saúde dentro do orçamento, vai estourar esse limite, e os prefeitos podem ser processados. Então, o jeitinho que foi dado para isso foi de contratar, não pessoas, mas contratar organizações para administrar serviços próprios de saúde. Então, as clínicas da família, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, elas são do município, né? Aí se faz uma licitação e uma organização, essa OS faria a administração. OS supostamente são sem fins lucrativos, né? Enfim. E elas fariam a administração, fariam a contratação de pessoal. Isso deu margem a um monte de distorções. E aí começa a aparecer todos os problemas, né? Quer dizer, o OS que estava gastando, o OS para administrar, que tinha ganho uma licitação para administrar centro de saúde na cidade do Rio de Janeiro, tinha um gasto extraordinário de passagens do Brasil inteiro, assim, que não faz absolutamente nenhum sentido.
E está com um monte de ação na justiça por conta desse negócio. Agora parece que criaram uma OS do município, pública, porque a complicação dessa coisa toda é por conta dessa questão do pessoal. E a tentativa de criar remunerações diferenciadas, porque os salários no setor público estão muito comprimidos. Aí você não consegue contratar gente. Durante anos, o município fazia concurso para médico, por exemplo, para pediatra, tinha 200 vagas, as pessoas passavam, começavam a trabalhar, saíam. Aí você chamava o resto do pessoal, alguns vinham, não sei o que, aí você nunca conseguia completar o quadro. Tem um monte de hospital de urgência que estava sem neurocirurgião, porque você não consegue aumentar o salário. Porque é óbvio, né? Quer dizer, é razoável, porque se você aumenta o salário para uma categoria profissional dentro do mesmo pagador, né, do mesmo município, os outros também vão querer. O professor, com muito mais razão, vai querer ter ajuste. E por aí vai. Então, os salários são mantidos baixos. Essa lógica de OS foi também uma forma de você criar uma outra maneira de remuneração que vai completamente contra um princípio que também estava na Constituição, que é de você ter todos os trabalhadores de um determinado nível de administração sob o mesmo regime. E hoje em dia você tem 300 regimes de contratação, isso também criou uma série de problemas. Uma solução possível, tem um colega meu de Campinas, professor Gastão Wagner, que foi presidente da Abrasco, né, e me deu a honra de participar da minha banca de titular, inclusive amigo meu de longa data. Ele tinha uma proposta de você criar um serviço, criar o SUS como uma autarquia. Então, você teria um Serviço Nacional de Saúde que teria seu financiamento próprio, essas coisas, teria o recurso que tem, e que poderia contratar as pessoas, todo mundo, de uma determinada maneira, como administração pública. Né? Mas isso, infelizmente, não andou até agora. Isso é um impasse grande. Enfim, mais uma questão que a gente tem que resolver. E, Márcia, assim, o SUS é absolutamente fundamental. Todas essas coisas que a gente lê das pessoas que estão internadas em CTI, só estão internadas em CTI por causa do SUS, porque nos Estados Unidos você não tem isso, não. Tem gente que morre porque não tem que ter acesso a serviço de saúde, porque não tem como pagar. Né? As vacinas que estão sendo dadas no SUS. Né? A pesquisa que é feita, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan são parte do SUS. Né? Então, assim, sem SUS, a gente está com muita dificuldade, mas sem SUS a gente estava mais lascado ainda. Né? Em todos os níveis, quer dizer, do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da formação de recursos humanos, do ponto de vista do atendimento, né? Quer dizer, tudo isso depende do SUS. Então, é mais uma razão, se a gente já não tiver suficiente para que a gente lute para que isso funcione, é o SUS. Por fim, a questão do CISREG, ele se transforma um problema por causa das violações, mas ele é fundamental por conta daquilo que eu estava falando. Se você não tem uma gestão transparente, pública, de como é que as pessoas estão tendo acesso a esses recursos, infelizmente você começa a criar privilégio. Né? Lembrar que o Brasil é o país do jeitinho. Então, começam as pessoas a passar na fila. Está acontecendo com vacina agora, infelizmente. Né? As pessoas passam na frente da fila. Né? Então, você tem que ter é o que foi feito transplante. Transplante, essa coisa é séria. Transplante é fila única. Não interessa se eu tenho $1 milhão de dólares para pagar pelo transplante, eu vou esperar igual a todo mundo. E é uma lógica que está baseada, por um lado, no tempo e, por outro lado, na gravidade do caso. Né? E, evidentemente, na disponibilidade também. Né? Não adianta eu ser o primeiro da fila, aparece um órgão para transplante, se eu não sou compatível, eu não vou ser transplantado na marra. Né? Então, a lógica do CISREG só que, de novo, aí você tem uma série de tentativas de bombardear politicamente. Lembrem daquele episódio célebre, né, do ex-prefeito que falava para uma reunião lá com a patota dele para que se as pessoas tivessem problema para procurar a Márcia, que não é a nossa Márcia. Era outra Márcia, né? Então, assim, que é uma forma de furar com essa lógica do CISREG. Né? E esse é um dos problemas grandes que a gente tem, que são desses interesses políticos todos que invadem, né, o que deveria ser uma lógica pública de impessoalidade, de universalidade, de direitos iguais para todos, e o tempo todo está sendo subvertido. É isso. Na lista era eu mesmo que ia falar, então eu vou pegar a palavra para mim mesmo, que é meio deselegante. Mas eu só queria, bem rápido, queria agradecer de novo, professor, porque, né, assim, o motivo pelo qual a gente quis fazer esse dia sobre a história do SUS é nesses pontos que ficou mais, enfim, evidente durante a pandemia, que é pensar o quanto, mesmo sob o bolsonarismo, o SUS consegue ser eficiente no caso do plano de vacinação, enfim. Então, a minha pergunta era sobre esses conflitos, né? A gente tem ouvido algumas histórias sobre o Conselho de Médicos, como tem, né, um secretário que é bolsonarista, enfim.
Eu queria falar sobre, por um lado, parece que a burocracia protege, né, assim, garante algum tipo de caráter democrático para que as pessoas tenham uma espécie de equilíbrio de forças, mas, por um outro lado, queria saber, então, como é que está sendo essa resistência. É claro que o SUS não são só os médicos, mas o que está acontecendo com a classe de médicos durante a pandemia, com todas essas questões da ivermectina, da cloroquina, enfim, o que está acontecendo com esses médicos que, de repente, né, parecem não aceitar mais os pressupostos da razoabilidade científica, né? E o Felipe tem uma pergunta também, se quiser já engatar. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Kenneth. Muito obrigado pela sua presença, pela sua fala. Eu tento entender muito o SUS há muito tempo, até porque, como eu dou aula de ciências de biologia, eu acho que é muito importante, né, falar com todos os estudantes sobre a complexidade do SUS, mas algumas coisas eu tenho dificuldade de entender. E o SUS ele tem esse sistema que ele é descentralizado e voltado para o atendimento dos municípios. E aí eu queria só entender um pouco se existe alguma nitidez nas responsabilidades do Estado, dos estados, né, estadual mesmo, e da União, ou se isso é uma coisa muito pulverizada, muito pontual, muito específica. Por exemplo, o Dória ele anunciou a vacinação no estado de São Paulo antes de todos os outros estados do Brasil. Depois o Eduardo Paes seguiu ele. E aí eu acredito que existe uma certa autonomia aí entre os estados, mas a distribuição e obtenção da vacina, no meu entender, é responsabilidade do Ministério da Saúde ou da União, portanto. Então, eu queria só entender um pouco isso. Com você, Kennedy. Tem mais Bom, ninguém inscrito, não. Começando pelo fim, né? Quer dizer, em tese, no papel, você tem bem definido o que seriam essas atribuições. O problema é que, elas mudam, né? Na medida que você tem essas repactuações, essas normas burocráticas, essas coisas vão sendo alteradas e cria uma certa dificuldade. B, você tem aquela coisa que eu falei, né? Lembrando da coisa dos municípios muito pequenos, você não tem necessariamente capacidade de gestão local em todos os lugares. Então, assim, vai ter um municípiozinho perdido lá no norte de Minas Gerais que não tem... O secretário de saúde é o primo do prefeito. E aí, como é que você lida com essas situações, né? Quer dizer, esse é um problema que você tem. E aqui, no caso, está sendo agravado porque ao Ministério da Saúde caberia a coordenação nacional das políticas de saúde, né? Eu não preciso de dizer que isso não está acontecendo, né? Eu acho que qualquer um que acompanha o noticiário tem a exata medida do desastre, né? Assim, eu acho que nem na ditadura a gente teve um ministro da Saúde tão incompetente, né? Não vou me estender sobre esse tema porque me dá uma irritação profunda. Em relação ao que a Flora perguntou, isso é uma coisa que me envergonha, me irrita, né? me aborrece, né? Como médico, né? Pelo menos com alguém que se graduou de medicina, embora eu não esteja na atenção, papel vergonhoso que está sendo feito pelos órgãos de fiscalização de classe, né? Tem até um aluno meu de doutorado que está trabalhando numa tese sobre o conservadorismo médico. Que é muito esquisito, né? Quer dizer, na verdade, porque quando vocês lembram do que eu falei, né? Quer dizer, o movimento de reforma sanitária teve como lideranças importantes lideranças médicas, né? Além do Aroca e do Ezio, que eu falei, os dois médicos, não por acaso, né? O próprio Carlos Gentili de Mello, que eu tinha falado antes, que é de uma geração até anterior. Você teve Rodolfo Rocco, que foi presidente do sindicato, o Chabo, que também foi presidente do sindicato aqui no Rio de Janeiro, né? Você teve uma série de lideranças importantes que impulsionaram esse processo. E, em algum momento, ao longo do caminho, alguma coisa aconteceu que esse conservadorismo maluco tomou conta, né? Quer dizer, eu acho que essa coisa fica muito marcada no momento que começa o programa Mais Médicos, que foi vexaminoso, né? Quer dizer, a reação corporativa dos meus colegas foi uma coisa que até hoje me envergonha profundamente, porque estava sendo trazido médico para trabalhar em lugar em que nenhum de nós queria ir. E que, de fato, durante o período em que eles estiveram aqui, houve uma extensão de cobertura para locais que, durante a história inteira do local, nunca tinha visto um médico na vida. Como Flora falou, não é só médico, mas é importante. Quer dizer, você não tem serviço de saúde sem médico. Você não tem serviço de saúde só com médico, mas você não tem serviço de saúde sem médico.
E isso foi um desastre, né? Quer dizer, eu acho que começa daí, e aí você tem algumas figuras que estão tendo preeminência política agora começaram a aparecer na cena nacional naquele momento. Essa história de cloroquina e vermectina, assim, só para deixar claro, eu acho que isso já deve ter sido discutido, não há tratamento nenhum para a Covid-19. Não existe prevenção, não existe nada disso. Quer dizer, existe prevenção, máscara, distanciamento, lavar a mão. Esses remédios todos que estão sendo colocados, não tem nenhum estudo que permita afirmar qualquer eficácia desse negócio para qualquer coisa, como preventivo, como tratamento precoce, como falaram, nem como tratamento tardio. Não tem. A gente tem, sim, medidas gerais de suporte para pessoas que estão em quadro grave, que a gente aprendeu a lidar com esse negócio depois de um ano. Né? Então, hoje em dia, você tem uma possibilidade melhor de sobrevivência com as medidas de suporte, mas são medidas inespecíficas, não são para tratar o vírus, são para tratar das complicações que a doença cria nas pessoas. E aí, a reação do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais, do meu ponto de vista, é absolutamente pusilânime. Né? Bom, não precisa dizer nada, é só ver a carta que vários ex-presidentes do CFM fizeram, né? Exigindo um pronunciamento público, um posicionamento, porque é um absurdo. E assim, a resposta do Conselho Federal de Medicina foi ridícula, para não dizer coisa pior. Né? E aí o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal também soltou outra nota. É uma vergonha, né? Quer dizer, assim, é uma violação do próprio Código de Ética Médica, porque um dos artigos do Código de Ética Médica diz que é proibido propalar tratamento que não tenha respaldo científico. Não exatamente nesses termos, mas isso está colocado. E é o que está sendo feito. Né? E as consequências disso são desastrosas. Né? Um dos grandes problemas desta pandemia, né, é a pandemia de desinformação. Né? Infelizmente, que está tendo médicos que estão fazendo isso, fazendo desinformação sobre a doença, sobre o tratamento e sobre vacina agora. Né? Isso é uma coisa que eu tenho pesquisado, eu cheguei a escrever algumas coisas que como profissional de saúde pública antigo, me dá náusea e dor de estômago é ver movimento anti-vacina, e quando você vê médico falando bobagem sobre vacina, assim, você não imagina a frustração e o ódio ao mesmo tempo que a gente sente. Né? É imperdoável, é imperdoável. Mas houve posicionamento, né? Quer dizer, a Sociedade Brasileira de Infectologia se posicionou, e aí você começa a ver as maluquices, né? Um procurador do Mato Grosso resolveu interpelar judicialmente o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia porque fez um documento dizendo exatamente o que eu disse, que não tem tratamento. Né? Exigindo que ele dissesse, e a nota vem com todas as referências bibliográficas de por que aquilo está colocado. Então, assim, é sério, né? Quer dizer, a gente vê que essa crise tem múltiplas facetas e ela acabou tendo uma dimensão muito maior, ela poderia ter sido muito, muito menos grave do que está sendo se não fosse esse acúmulo, no fundo, ainda que possa não ser necessariamente intencional, mas de sabotagem, né, do processo todo. Inclusive porque ele devia estar à frente de resolver o problema, que são os médicos. Obrigado, Kenneth. Pessoal, tem mais perguntas, questões? Alguém mais algum comentário? Estamos partindo já para a última parte. Fala, Vandinha, manda aí. Então, eu estou aqui na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e aqui os bairros ao redor do centro da cidade são, assim, super servidos de clínicas, tipo, tem clínica clínica da visão, clínica enfim, clínica de tudo. Você vai para qualquer lado que você vai na direção do administrativo do governo, né, que é um parque no final da Avenida Afonso Pena, para todos os lados tem clínicas, sabe? Aqui é a terra do Mandetta, né? Por acaso é onde eu fui criada também. Minha família é de perto de Bonito, e assim, amigos meus, sabe, tomam essas receitas do Pazuello, sabe? É muito louco isso. Não tem nem nível de diálogo, sabe? Uma coisa muito, muito pesada mesmo.
Eu vou na farmácia comprar coisas para minha mãe, às vezes para mim também, uns sabonetes que eu gosto e tal. Outro dia, uma pessoa, eu vi um rapaz assim, de 20 e poucos anos, dizendo: graças a Deus, já estou fora. Eu falei: você se contaminou? Ele falou: eu me contaminei, mas eu tomei todas as indicações do governo e tal. E é uma farmácia que vende o kit, né? É incrível, é chocante. Ao mesmo tempo... Teve prefeitura distribuindo isso em Santa Catarina. Muito louco. E, ao mesmo tempo, assim, minha mãe tem 92, a gente a vacinou, ela foi vacinada, né, na quinta-feira passada, e foi uma coisa muito legal, sabe? Assim, quase fila nenhuma, um tratamento super delicado das pessoas, sabe, lá do SUS. E em Bonito também, no início do ano passado, eu estava com a minha mãe lá, teve a vacinação da gripe, e a gente foi, tomou no carro, sabe? Então, assim, tem essa... O SUS, mesmo assim, ele sobrevive, não sei como, sabe? Porque é uma loucura. Muito triste mesmo. Sim. Mas achei muito legal a sua fala, Kennedy, e sobretudo, assim, a complexidade dela e a ligeireza da sua exposição, sabe? Obrigado. Tipo assim, pô, tive que ficar focadona para compreender. Muito bom, muito obrigado. E assim, eu já fico pensando na possibilidade de passar essa reunião para amigos daqui, sabe? Porque as pessoas não têm a menor ideia, a gente não tem, sabe? E para a gente militar sobre isso, pô, no mínimo tinha que ouvir essa palestra, sabe? No mínimo, tipo, para se sensibilizar e correr atrás. E essa questão dos dados também, né? É uma loucura, mas assim, é óbvio, se você não consegue no Ministério da Saúde nem os dados sobre mortandade, sabe? Como é que você vai conseguir os dados do SUS? Houve várias tentativas de manipulação, né? Da questão dos óbitos sobre o Covid. Voltaram atrás porque a pressão e a grita foi muito grande, mas tentaram simplesmente esconder de novo. Como foi feito, existe precedente histórico, né? Durante o período da ditadura militar, durante o período mais duro, inclusive, houve uma grande epidemia de meningite aqui no Brasil, que ficou escondida. Enquanto ela estava comendo solta na população mais pobre, havia censura absoluta sobre a imprensa. Só quando ela começou a atingir as camadas médias da população é que alguém se mexeu para fazer alguma coisa. Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão dos medicamentos supostos da Covid, né? Embora não seja o tema da nossa conversa hoje, mas eu acho importante falar isso, né? Porque entender, isso é muito importante, eu posso até deixar depois uma referência para quem quiser, como é que a gente sabe que alguma coisa é eficaz para tratar qualquer outra coisa, né? Porque assim, não, eu tomei um remédio tal e fiquei melhor. Daí, né? Eu saí na rua, estava chovendo. No momento que eu botei o pé fora da rua, parou de chover. Foi eu que fiz parar a chuva, né? Como é que eu sei que duas coisas estão correlacionadas? Isso, o processo de estabelecer, né, essa investigação sobre medicamento, foi um processo que foi construído ao longo de anos, né? Que chegou no formato que a gente tem hoje em dia, que é o chamado ensaio clínico, né? Que tem uma série de fases até você chegar a dizer, não, para determinar A, se um novo medicamento é seguro, e B, se ele é eficaz. Medicamento, vacina, seja lá o que for. No caso específico da Covid, a gente sabe que a maior parte das pessoas não tem quadros graves. 90% das pessoas vão ter Covid e não vão ter nenhuma complicação séria, né? Até 90%. A proporção exata a gente não sabe. Tem muita gente, inclusive, que tem e não sabe que tem porque tem assintomático. Então, essas pessoas, se tomarem cloroquina, guaraná, groselha, vão ficar boas porque vão ficar boas de qualquer jeito, né? Então, você precisa de ter um estudo com um número grande de pessoas e seguindo uma série de protocolos para poder, ao fim e ao cabo, determinar se alguma coisa é eficaz ou não. E esses estudos foram feitos, estão sendo feitos com um grande número de pessoas, e tudo que foi feito até agora não conseguiu comprovar a eficácia de absolutamente nada. Aqui no Brasil, inclusive, gastaram, o Ministério da Ciência e Tecnologia financiou
recurso que está faltando para outras coisas, um estudo sobre a nitazoxanida, que foi um estudo péssimo, que foi aquele que fizeram aquela fanfarra toda, né? Aí botaram um gráfico mostrando o decréscimo, que era um gráfico que não era gráfico, né? Que pegaram isso em qualquer lugar na internet, não tinha nada a ver com o estudo. E, no final das contas, a estatística foi alterada em relação ao que era o protocolo inicial. Quer dizer, porque assim, tem essa coisa da pesquisa, inclusive, tem uma coisa fundamental, né, de clínica, que é o protocolo de pesquisa. Você antes de começar, por razões éticas e também por razões científicas, você tem que deixar claro o que você está fazendo. Então, você diz assim, eu vou testar tantas pessoas, né? E eu vou considerar que houve eficácia se eu encontrar que houve redução da mortalidade. Vamos supor, né? Isso é o protocolo inicial. E isso é feito por contraste. Eu tenho um grupo que toma um remédio, outro que não toma. Ou se eu tenho um remédio que já existe, que é eficaz, eu testo esse remédio novo contra o remédio antigo. E aí eu tenho uma série de testes estatísticos que eu faço para ver se a diferença eventual que tem entre esses dois grupos, se ela, efetivamente, ela pode ser atribuída àquela intervenção qualquer que foi feita. Então, eu tenho que observar todos esses processos e eu tenho que dizer qual é o desfecho. E vários desses estudos, eles mudam o desfecho. Entendeu? Eles dizem assim, não, eu quero ver se houve diferença de mortalidade. Aí, no meio da história, diz assim, não, teve diferença de carga viral. Dane-se a carga viral, não é isso que você estava estudando, né? Isso tem uma história que o pessoal brinca, que é a falácia do atirador do Texas, que é o sujeito que chegava no lugar, dava um monte de tiro numa parede e depois pintava o alvo e acertei todo o tiro no alvo, né? É isso que estão fazendo. Então, assim, essa manipulação da informação é alguma coisa que me preocupa muito. Assim, já não bastasse as dificuldades que a gente tem de enfrentar uma pandemia dessa ordem, um problema grave de emergência de saúde pública, a gente ainda tem que ficar, sabe, combatendo a abobrinha. Isso é muito cansativo. Kenny, só faltou um elemento que você falou, assim, ontem, por um acaso, eu estava à noite assistindo a TV Record, bem de noite, depois do Fala Que Eu Te Escuto, e aí tinha uma fila, na verdade, né, lá naquela que tem ali, que é a maior catedral aqui no Rio de Janeiro, e era uma fila que tinha umas 200 pessoas curadas pela Covid. Assim, absurdo, exatamente isso, né? Quem é curado pela Covid vem aqui para a direita, por exemplo. E aí as pessoas formaram uma fila curados pela Covid porque orou com a água santa de Israel, por exemplo. É isso, né? É a junção, na verdade, do conservadorismo de todas as situações aí, né? Enfim, só para... você falou que você tinha um teto um pouquinho assim, 10h30, né? Então, assim, um pouco as suas considerações aí, enfim, agradecendo desde já mais uma vez a sua presença aqui, lembrando a todos e a todas que a gente está gravando isso aqui, então depois a gente vai disponibilizar lá para o nosso canal só, para a galera do SEAT também, para poder assistir de novo, enfim. Então, agradecer muito aí o Kennedy e a Marcinha que te trouxe, e a Luísa depois fala talvez uma palavrinha final aí. Obrigado, cara. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade. Eu já estou atrasadésima, eu tinha dito que ia sair e vou chegar atrasada na aula. Mas eu não consigo sair. Mas estou saindo, um beijo grande, muito obrigada, foi bastante esclarecedor, eu acho que clareou a cabeça dos meninos e meninas aí, tá bom, Kennedy? Um beijo enorme, eu vou me mandar, porque... Vai lá. Tá uma loucura. Beijo. Tchau. Luísa, alguma fala final aí, Luísa? Flora? A gente despedir e liberar o Kennedy. Se a Luísa não quiser falar, eu queria só, de novo, agradecer muito, muito, muito. Queria comentar que a Elisa, que veio falar com a gente às 11 horas, ela falou, mas é o Kennedy que vai falar, que pressão! Porque ela conhece você, né? E então convidar todo mundo. Agora a gente vai ter um recreio, né? A gente também sabe que muito tempo de tela é muito ruim para a nossa grande saúde. A gente precisa também cuidar da nossa saúde mental e do nosso corpo. Então a gente vai ter uma meia horinha de intervalo e às 11 horas a gente volta com a Elisa Mendonça, que vai falar também sobre a experiência dela no programa Saúde da Família e sobre a disputa pela alimentação saudável como um direito universal humano. Então, a gente vai falar sobre essas questões. Saúde, nesse mesmo link aqui, Flora. Nesse mesmo link aqui, lembrando as pessoas. Mesmo bate-link. É isso, gente. Kennedy, de novo. Valeu. Obrigada. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo e qualquer coisa às ordens. Tchau. Valeu, Kennedy.
Pessoal, então, assim, a gente volta nesse mesmo bate-canal, no debate horário, e lembrando que amanhã também vai ter um aulão produzido por muitas mãos no carnaval deste Rio de Janeiro, desse país. Até daqui a pouquinho. Beijos. Daqui a pouco.